Oi pessoal, eu e a Fran estamos aqui hoje. A gente preparou esse momento aqui, esse vídeo para compor também o nosso curso online de biscoitos veganos. A Fran é minha enteada e a gente resolveu fazer juntas alguns biscoitos do curso, porque a Fran nunca fez biscoitos, apesar de ela ser uma pessoa que trabalha com alimentação. Ela ainda é muito jovem e várias coisas ela ainda não experimentou na cozinha. E uma delas era a confecção de biscoitos. Então o que a gente pensou? Fran, vai lá, dá uma assistidinha nos vídeos, lê o e-book e a gente produz algumas coisas pra gente ver se ficou algo faltando pra quem for fazer o curso não ficar com um vazio e algumas dúvidas que de repente a gente pudesse já estar resolvendo. Então, para quem não conhece, a Fran também tem um canal no YouTube que se chama como? Consciência Alimentar. Então, vão lá no canal dela porque ela é muito dedicada com a alimentação e ela tem uma história bem interessante para compartilhar com vocês, tá bom? Vai ser um grande prazer que vocês também estejam lá percebendo todo esse processo bem bonito da vida dela. E aí, Fran, como é que foi fazer biscoitos? Foi maravilhoso. Foi? Então, eu li todo o e-book, né, do curso, assisti as videoaulas e tive a experiência de fazer uma aula prática realmente, né, aqui no espaço, fazendo e vivendo. E a gente passou ontem o dia todo, né, fazendo biscoitos e a gente selecionou algumas receitas, né, do curso online pra gente testar. E no início a gente primeiro selecionou, começou pela mais, digamos, fácil, que a gente achou que ia ser, e no fim foi uma das receitas que a gente acabou tendo algum trabalho a mais, né, do que as outras. E todas as receitas dos biscoitos foram muito prazerosas de desenvolver e resultaram nessa mesa linda pra gente tomar esse café. E a gente vai compartilhar alguns momentos, né, com vocês dessas receitas e também alguns detalhes que a gente notou, né, como pontos da massa, tempo de assar, né, alguns detalhes que a gente percebeu nas receitas. Tá, mas vamos confessar, vamos ser sinceras, que a gente também fez isso aqui. Ai, Fran, vamos fazer um vídeo complementar pro curso, que era uma oportunidade pra gente também fazer uma mesa com um monte de biscoitos pra gente comer, sabe? Porque é uma coisa boa de fazer biscoitos é se poder compartilhar, tá ali junto na cozinha, brincando, rindo, fazendo uma produção que depois a gente ficou o dia inteiro fazendo biscoitos. Mas também a gente vai ter por vários dias aquele momento mágico, assim, ai, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chá, né? Aquela pausa que tu dá, assim, do trabalho no dia a dia. E fica tudo mais gostoso, sabe? Então a gente usou como desculpas o curso pra gente estar Compartilhando esse momento. É bem isso mesmo. Então, o que a Fran tinha falado sobre o mais fácil que achou é o de amendoim? É o de amendoim. Ele é, né, com uma lista de ingredientes menores e um processo fácil, né, teoricamente, mas a gente teve alguns percalços, mas foram alguns detalhes, né, que acabou demorando um pouquinho mais pra gente conseguir executar a receita, mas isso aconteceu devido a alguns ingredientes que a gente tinha em casa, que com certeza vai ter alterações, né, de pessoa para pessoa, que é a pasta de amendoim e o melado de cana, né? Sim. A pasta de amendoim, a gente usou uma que ela tava com a parte sólida bem separada da parte da gordura, né, da pasta de amendoim. Então a gente teve que fazer todo um processo para ficar misturando, né, para ela ficar homogênea, né, antes de usar. E o melado de cana, ele tava com algumas partes assim cristalizadas, né? Então a gente teve que também fazer um processo em banho-maria pra gente conseguir desfazer, né, esses cristais de açúcar para a receita também ficar mais homogênea. Então era uma receita que era para ser super rápida e acabou demorando um pouquinho mais,
mas também foi essencial, né, pra gente ver o quanto pode variar esse processo, né, de uma cozinha para outra, né, dependendo do... E foi nesse biscoito, por exemplo, que surgiu uma dúvida. Eu vou tentar mostrar aqui mais de perto. Ó, o tamanho do biscoito, ele é mais ou menos assim, ó, desse tamanho. E a Fran tava querendo fazer o tamanho de uma almôndega, sabe? Se fizer muito grande, o biscoito ele vai ficar cru por dentro, tá? Porque a pasta de amendoim ele agrega muito o polvilho. Então tem que ter esse cuidadinho, né? Uma coisa que é legal a gente destacar, porque ela não conseguiu perceber. Assistindo o vídeo e vendo a foto que tem no e-book, mesmo assim ela achou que era maior. Então tomar atenção com esse detalhe. Esse é uma das coisas que a gente notou, que a gente tinha que lembrar de falar hoje, para realmente ser útil esse vídeo, não só um prazer. Exato. Outro detalhe nele também é que ontem estava um dia muito quente, né? Então as farinhas que a gente usou acabou absorvendo, né, bem mais os líquidos, e na hora que eu fui fazer as bolinhas eu notei que ela não estava numa textura boa para fazer, sabe? Então a gente acabou adicionando um pouco mais de líquido, né, do que estava na receita, e inclusive até um pouquinho de água, né, que não estava na descrição dos ingredientes, porque a gente sentiu que a massa ainda estava muito esfarelenta e não estava formando a bolinha. Então é um detalhe que pode variar muito, né, de uma cozinha para outra, tanto por causa da quantidade de líquido, né, do ingrediente, quanto a temperatura que estiver no dia. Sim, então isso é uma coisa que com o tempo a pessoa vai pegando esse feeling, né? Como o ponto da massa, mas se está esfarelando, não tem como fazer o biscoito. Então esse é um ponto chave para se partir. No vídeo dá para perceber bem a questão do ponto. Ah tá, mas eu botei toda a quantidade que está ali descrita e não deu ponto, vai lá, né, que seja um pouquinho de água. E é muito difícil que a gente perca, sabe? Porque os ingredientes são muito gostosos, às vezes ele vai ficar um pouquinho mais mole, mas não tem muito, né, que dá errado, assim. Então é só ir desenvolvendo, tu vai aprimorando ao longo do tempo, tu vai ficando mais especialista. Os teus biscoitos vão ser, os biscoitos da Fran, os biscoitos, né, de quem estiver fazendo com a sua cara. Porque também esse é o objetivo do curso, que tu vá criando essa autonomia e que tu vá criando em cima do que vocês estão aprendendo a fazer aqui agora, né, Fran? Isso. E aí, qual foi desses, a gente fez 5 só, dos 10 biscoitos que estão no curso, qual que tu gostou mais? O de castanha. De castanha? Castanha do Pará, esse aqui. Ele me trouxe uma lembrança, assim, de comida muito afetiva, assim, de infância. Eu comia muito biscoitos, assim, com leite, né? Então ele traz, assim, essa textura de quando você morde, ele é um biscoito bem crocante, mas o interior dele, assim, ele traz aquele esfareladinho, assim, quando você toma com uma bebida, né? E foi o meu preferido, ele me trouxe uma memória muito boa, assim, uma memória afetiva. E se fosse para escolher em ordem, né, deles, assim, os que eu mais gostei, primeiro foi o de castanha, né, o segundo foi o cookies, porque ele é um clássico, assim, também na questão do chocolate, né, e ele também tem uma textura muito crocante por fora e por dentro ele tem uma maciez, assim, também que é deliciosa. O outro que eu amei foi o bicolor, que esse eu gostei muito do processo de fazer ele, porque eu nunca tinha aberto massas, né, no rolo. Então foi um processo que eu gostei muito, assim, de fazer, de sentir, de abrir ele, né, rechear, depois enrolar, aí ter o processo, né, de ir pro refrigerador para ele ficar numa textura mais firme, e aí depois você cortar ele e ter essa surpresa, né, de ver essa espiral no meio do biscoito e de ver essa variação de cor. Então foi o que eu mais gostei, assim, de fazer, e o sabor dele também é incrível. É o meu preferido. No início, quando eu tirei ele do forno, assim, e também quando eu tava fazendo, ele me passou a impressão que ia ficar aquela textura um pouco mais molinha, assim, tipo de rocambole mesmo,
mas depois que você assa, você vê que ele fica um biscoito mesmo muito crocante e com esse recheio, né, das nozes e do óleo de coco, ele fica muito mais molezinho assim no meio, então ele fica uma combinação de texturas muito boa. Muito boa, muito delicioso. E outro que eu amei, é difícil escolher o preferido, né? Mas outro que eu amei foi esse de milho, que ele também traz uma memória afetiva assim muito boa para comer com leite, assim, com cafezinho. E a gente fez ele em 2 tamanhos, né? Esse aqui a gente fez com a biscoiteira, que é sobre o vídeo que está no curso, né? Então ele ficou com uma textura assim mais fininha, né? Mais crocante. O tamanho dele, né? A espessura, sim. E esse aqui, ele ficou mais num formato de bolinha. Vou mostrar lá também a diferença. E esse também ficou maravilhoso. Vamos ver se a gente consegue, se focar. Não sei se vai focar, mas eu vou tentar. Um é bem, espessura bem fina e o outro é bem maior. Quem não tiver biscoiteira vai normalmente fazer esse formato. Mas dá pra fazer mais achatado também, né, Fran? Fazer ele menorzinho, né? E daí qual a diferença que a gente vai ter que fazer pra ele ficar crocante igual? Tempo de forno, né? O tempo, porque a gente esse aqui ele ficou pronto muito mais rápido, né? E a gente nota pelas bordinhas dele que começa a ficar dourada. E esse aqui ele não fica, né, com a bordinha dourada. Então você vai olhar embaixo, né, quando começou a ficar douradinho, para ele não secar, né, não ficar numa textura muito seca e manter a crocância do biscoito. E esse biscoito aí, o que a gente faz ele porque a gente conhece agricultores aqui no município. Aliás, a Fran não mora aqui nessa cidade, mas ela leva a farinha daqui sempre que ela vem, porque é comprado de agricultores que fazem produção orgânica, então eles não plantam transgênicos. Essa é a vantagem maior, assim, de a gente estar podendo produzir os biscoitos veganos, sem sofrimento animal e, além de tudo, sabendo a origem. Aqui, nesse caso, a gente tem nos cookies a gente usou o açúcar mascavo, no de amendoim a gente usou o melado, e ambos são feitos por uma família de agricultores aqui do nosso município. Outra coisa então foi a farinha, então já são 2 famílias que a gente conhece, a gente visita e a gente tem o privilégio de estar colocando na nossa mesa, sabe? Isso tem muito valor agregado, se tu parar para refletir a respeito, né, Fran? O quanto isso consegue deixar o mundo melhor, se a gente for ver. Poder, aliás, comprar direto de quem produz, comprar de quem produz com carinho pelo meio ambiente e com respeito por quem vai estar consumindo. Então a gente está alimentando uma corrente do bem, né? Uma coisa que a gente acredita, né? E isso também impacta muito no sabor, né, dos biscoitos, porque é muito diferente você utilizar, né, essa farinha de milho, que é totalmente pura, né, feita com milho crioulo, né, orgânico, não, sem veneno. O sabor do milho O sabor fica muito diferente, então é maravilhoso poder ter essa oportunidade de comer biscoitos que a gente conheça, né, os ingredientes, conheça quem produziu, né, e poder ter esse momento para compartilhar. Sim, isso aí é impagável. Eu acho que os comentários mais que a gente tinha para fazer a respeito eram esses, né? Esse biscoito aqui também foi o último que a gente fez, né? Que a gente tirou do forno. E também a gente observou que ele começa a assar, né, mais embaixo. E a gente ficou esperando ele ficar um pouquinho mais dourado, né? E não ficou. E não ficou. E depois, na hora que a gente foi comer, a gente viu que o interior dele já estava bem assado. Então também é um biscoito que... O de castanha do Brasil, né? O castanha do Pará. É porque, assim, às vezes, eu tô falando pra Fran, tem biscoitos aqui que eu faço há 20 anos. Tem coisas que sempre que tu vai fazer, tu fica na dúvida. Deixa assar mais um pouco, deixo menos tempo. Então tu sempre vai ter uma dúvida do que tu tá fazendo. Assou demais. Porém,
ficou uma delícia, né? Delicioso. O ideal era um pouquinho menos. Aí na próxima vez tu lembra ou não, né? Que vai deixar assar um pouco menos. Então o que mais tem que cuidar com o biscoito é não deixar ele ali no forno e ir pro celular, porque tu vai queimar. Tem que estar sempre muito ali em cima, porque é trabalhoso, sabe? Tu fazer uma forma ali, uma formada e botar pra assar e tu perder tudo, sabe? A falta de respeito com os ingredientes e com o teu trabalho. E um outro ponto pra falar é que os que dão mais trabalho são os que tu tem que enrolar na mão, né, Fran? Esse aqui também, o que a gente notou, né, que eu achei, na minha opinião, que ia ser o mais trabalhoso, né, pelo fato de abrir a massa, rechear e fazer todo esse processo. Não foi um processo bem tranquilo de fazer. E esses que você faz a bolinha, ele acaba sendo mais trabalhoso, né, para fazer. E outro detalhe também que eu queria falar desse biscoito do bicolor é que era uma coisa que eu não sabia. Quando eu fui tirar do forno, eu achei que ainda precisava ficar mais, porque eu coloquei a mão assim e eu senti que a massa ainda estava um pouco mole, sabe? Não estava tão firme. E aí até eu comentei com a Cindy e falei, não, vamos deixar mais porque ele ainda tá mole. E aí ela me falou, não, a gente pode tirar porque já depois, quando você tira do forno, quando ele esfria, o biscoito ele muda, né, a textura. Ele endurece. Então é um ponto também para se observar, né, para respeitar basicamente esse tempo de assar, para também ele não ficar duro. Ele né? fica duro, se deixar muito mais tempo ele vai... Daí não fica tão agradável. A gente come igual, né? Duro ou não, a gente dá um jeito, nem que seja mergulhando num líquido, mas porque é muito saboroso. Só que realmente ele vai estar sempre molezinho ali quando tu botar a mão em cima, é importante. O bicolor. O bicolor. Mas normalmente se você experimentar o biscoito quente, né? Não experimenta porque vai mudar a textura depois. Ele sempre muda quando ele tá frio, né? Por isso que até tem explicativo no vídeo, no e-book, para assim que tira do forno passar para uma outra superfície, para ele esfriar, né? Antes de guardar. Sim. E a gente costuma, o melhor que eu acho para guardar é sempre em pote de vidro, porque plástico, às vezes tu tem uma vasilha, um pote plástico com tampa, mas se tu guardar algum alimento, pega cheiro, sabe? É uma coisa que daí tu faz o biscoito, guarda ali e tinha um cheiro, tu guardou alguma comida... tomate. E outra coisa também que aqui a gente recicla muito os vidros. Então recicla os vidros e as tampinhas. Pensa se tu guardar uma pasta de alho aqui dentro, lavou o vidro e depois tu vai guardar o biscoito. Então sempre prestar atenção nisso. Isso é experiência compartilhada, sabe? Porque já deu ruim algumas vezes, então pode ser evitado. Agora, gente, eu e a Fran estamos pensando em... O que tu quer beber? Um cafezinho, né? Um cafezinho, é isso. A gente vai se dar fazer o esforço, né, Fran? Fazer o esforço. Vamos fazer o esforço aí com essa mesa. Tu vai começar com qual mesmo? De castanha, com certeza. Vai começar com de castanha. Nós vamos tomar um cafezinho. Assim, tá bom? Cheio tá bom? Cheio tá bom. E fica o convite, pessoal, para colocarem as mãos na massa e convidar os amigos para fazer junto, os familiares, sabe? Foi muito gostoso, né? A gente se divertiu um monte. Crianças podem ajudar, dependendo da receita que tu for fazer. Eu tenho um sobrinho que faz direto, ele tem 3 anos de idade e a mãe dele ensina desde pequenininho, então ele faz biscoito já agora ele tá com 4, ele já faz biscoitos. Então, assim, é muito legal, tá? Uma coisa que vai só fazer a tua vida ficar bem mais feliz. Então a gente agradece, né, Fran, por vocês terem assistido esse vídeo. A gente sempre está querendo ajudar e tomara que isso contribua aí no teu curso, na tua formação.
e que a gente esteja espalhando cada vez mais essa energia positiva pelo planeta, tá bom? Tchauzinho! Tchau! Até o próximo vídeo! Sei lá o que deu. Eu vou tomar o meu cafezinho com leite Já vegetal. pensou se não tá gravando nada? Eu fiquei com essa impressão que não tá.